Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Eu sou Marcão, muito prazer. Hoje é dia 13 de abril de 2021 e nesse vídeo aqui eu quero tocar num ponto bem importante, porque como vocês já estão bem cansados de ouvir a tal história de que a mídia é podre, de que a mídia mente, né, de que a Globo é mentirosa, por isso que você está vendo aí como capa principal do vídeo, William Bonner, ou talvez algum emblema da Globo, não sei, alguma coisa eu vou bolar nesse sentido com a Globo, porque a Globo, dentre as principais emissoras, ela é mais difamada por grupos de teorias da conspiração. Aqui entra nesse nicho de que a mídia é podre. Mas será que a mídia é realmente podre? O que estão construindo já há muitos anos, tentando rotular, né? E as pessoas estão caindo nessa falácia de que a mídia é realmente podre. Bom, você tem que pensar da seguinte forma: se a mídia mente, você concorda que haveria muitos processos contra a Rede Globo, contra o SBT, contra a Record, contra a Rede TV, contra a Bandeirantes, a Gazeta, a Cultura? Porque quando a gente fala em mídia, em imprensa, a gente não está falando só em Rede Globo. Mas atacam principalmente a Rede Globo por motivos óbvios ligados a teorias da conspiração, né? A Globo é principalmente atacada por terraplanistas, né? Que é uma antítese. Globo, ou seja, terra, globo, terra esférica, e o terraplanismo, que defende a terra plana. Mas não é só por isso, né? O emblema, o título terra plana é só meramente para funcionar como um título realmente. Porque o que é propagado por esses terraplanistas, o contexto é muito mais complexo e muito mais perigoso, como por exemplo o movimento antivacina, o movimento antissemita, que eu já coloquei aqui no canal, já fiz um vídeo sobre isso, principalmente sobre um terraplanista lá nos Estados Unidos que nega o Holocausto, que negou o Holocausto, né? E a tendência que esse terraplanista americano descreveu no seu site, o link está aí na descrição para que você estiver duvidando do que eu estou falando, você acesse o link aí e veja o vídeo comprovando o que esse terraplanista propagou lá no seu site, negando o Holocausto, né, e tentando dar uma avaliação positiva para o nazismo, né, para o antissemitismo. Antissemitismo é crime. O que é antissemitismo? É o que aconteceu na Alemanha nazista, por exemplo. Foi o que alimentou, né, a Alemanha, o crescimento dessa ideologia de ódio que se chama nazismo. Só que ela foi construída lá na antiga Rússia. Ela foi construída pela polícia secreta da antiga União Soviética, né, nos czares do Império Russo. Certo? Então essas regras que estão lá pautadas na grande farsa dos protocolos do Sábio de Sião, alimentou tudo isso e foi desenvolvida, né, pela União Soviética, pelo antigo Império Russo, e eles usam isso até hoje. Essas regras, né, dessa grande farsa dos protocolos do Sábio de Sião, ela alimenta, por exemplo, os jihadistas. Elas alimentam, por exemplo, o Estado Islâmico, né, que fazem todo o mal, tentam fazer grandes males ao Estado de Israel. E aí você vai linkando, a gente vai linkando os acontecimentos do porquê não só Israel é atacado ali na região, né, por esses países do Oriente Médio, como o Irã, por exemplo, que coincidentemente apoiou, junto com a Rússia, a invasão na Venezuela, né, que está lá diante do ditador comunista Nicolás Maduro,
E tudo isso, né, tudo que foi construído para que se chegasse nesse ponto na Venezuela, foi criada muitas teorias da conspiração, das quais nós estamos vivendo atualmente, principalmente tendo como um ícone, infelizmente, ocupando a presidência da República nesse país, né? Tendo como filho, principalmente, o Eduardo Bolsonaro, que foi lá nos Estados Unidos, esteve com um desses maiores conspiradores, né? Trabalhando nessa mesma linha de teoria da conspiração. O Eduardo Bolsonaro esteve lá com o Alex Jones, é isso que nós vamos ver aqui, tá? E vocês vão ter que entender por que querem rotular, e já estão rotulando a mídia, né, como uma mídia podre, uma mídia que mente, justamente porque quando ela começar, ela já começou a identificar esse antissemitismo que está sendo construído de forma muito bem mascarado, né, uma história bem mais moderna, só que ela é pautada nessa farsa dos protocolos do Sábio de Sião, e esses teóricos da conspiração estão propagando essas teorias da conspiração de forma muito mascarada, né, e que é muito semelhante ao nazismo, né, uma linha antissemita. Por isso que esse pessoal vive constantemente tentando, né, lacrar, tentando colocar na mente das pessoas que a mídia mente, que a mídia é podre, né, que a Globo é um lixo, mas tudo tem ligação com esses teóricos da conspiração. Lá fora, a mídia lá fora, a imprensa lá fora, principalmente na Europa, ela já identificou, né, ela já começou a identificar esses teóricos da conspiração, e ela até deu um nome para eles. Batizaram de QAnon. QAnon. É assim que a mídia europeia, e acredito também que até a americana já começou a fazer isso, e isso começou a ser propagado aqui no Brasil de forma bem pequena, mas ela já começou a ser propagada, né? Então eles ganharam um nome e a mídia já começou a mostrar o que eles estão fazendo. Só que isso já foi uma técnica, né? Isso já é uma técnica desenvolvida por esses teóricos da conspiração para que as pessoas já criem um bloqueio na cabeça. Essas pessoas que acreditam nesses teóricos da conspiração, quando elas começarem a ver esse tipo de informação, né, esses teóricos da conspiração sendo desmascarados na imprensa, essas pessoas automaticamente já criam um bloqueio nas suas mentes e passam a identificar aquela verdade, o que a imprensa começou a dizer, né, desmascarando esses teóricos da conspiração. Essa rotulação que já veio lá no passado e ficou no seu subconsciente, ela é justamente para criar esse bloqueio na sua mente. Olha lá, a mídia está mentindo. Quem está certo são os teóricos da conspiração. Então, entendem a linha de maldade que esses teóricos da conspiração trabalham na mente das pessoas? É isso que alimenta os terroristas islâmicos, por exemplo, que atacam constantemente o Estado de Israel. Porque já foi criado desde criancinha na cabeça desses terroristas islâmicos, né? E principalmente o governo russo, o governo do Irã, esses países que têm essa mesma linha ideológica contra Israel, contra os Estados Unidos, contra a França, contra o continente ocidental, né, os países ocidentais, porque eles trabalham nessa linha de raciocínio, de que o Estado de Israel e principalmente os Estados Unidos são satânicos. Eles querem trazer o anticristo para a Terra. Olha só a linha de raciocínio. Olhem só, percebam aonde nós vamos cair. Na mesma historinha, a mesma história da farsa dos protocolos do Sábio de Sião, no mesmo antissemitismo. Tá? Então eu quero chamar a atenção de todos vocês, eu peço que vocês compartilhem esta informação, porque no vídeo anterior
eu comecei a mencionar aqui algumas situações envolvendo um dos maiores teóricos da conspiração, que se chama Alex Jones, né? E que as pessoas precisam saber desses fatos, precisam ter mais conhecimentos dessas teorias da conspiração, e vocês precisam entender por que existe essa rotulação de que a mídia é podre, de que a mídia mente, né? De que a mídia não presta. Só que, concordam comigo? Vamos ser honestos, né? Vamos parar aí com esse terrorismo intelectual que esses teóricos da conspiração propagam. Se a mídia fosse dessa maneira, como eu disse, existiria muitos processos na justiça, certo? Muitos, mas muitos processos. Então a mídia, ela trabalha, a imprensa trabalha com fatos, né? Contra fatos é o que eu sempre disse aqui no canal. Contra fatos não existem argumentos. E até um desses teóricos da conspiração, lá o Tiago Lima, um dos maiores conspiradores aqui no mesmo nível do Alex Jones, tá? Que propaga assim antissemitismo de forma mascarada, muito bem mascarada,